Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 28 de janeiro, volume 11, trechos 113 e 114. Trecho 113. 10 de dezembro de 1915. A alma deve fazer suas as orações, as obras, os sofrimentos de Jesus e todo o bem que produziram. Sentia-me aflita, porque meu doce Jesus, minha vida, meu tudo, não se fazia ver. Eu me lamentava. Se me fosse possível, queria ensurdecer com os meus lamentos ao céu e à terra para mover a compaixão de meu pobre estado. Que grande desventura! Conhecê-lo, amá-lo e ficar privada dele. Pode-se dar desventura maior? Mas enquanto me lamentava, o bendito Jesus, fazendo-se ver em meu interior, disse-me com um aspecto severo. Então, ela estava ali se lamentando, né, por estar privada de Jesus. E aí, Jesus não gostou muito, né, dela estar ali se lamentando, porque ele várias vezes já disse a ela, né, que os motivos dela estar privada dele, ele não vinha aparecer para ela ali, né, e ele vai falar novamente aqui, ó: minha filha, não me tentes. Já te disse tudo para te fazer ficar tranquila. Né? Então, eu já disse tudo mais, né? Ela continua ali, martelando na mesma coisa. E é como se tentasse ele, né? É como se não acreditasse, como se duvidasse das palavras de Jesus, o que Jesus disse para ela, né? Então, assim, ele já fez de tudo para tranquilizar, né? Te disse que quando me abstenho de vir, é porque devo apertar nos castigos. Então, quando ele não aparece para ela, quando ela fica privada dele, né, e ele não vem, é porque ele está derramando os castigos, flagelo, porque se ele aparecer para ela, né, se ele estiver ali com ela, né, e aparecer, ele não vai poder derramar os castigos, né, porque ela é uma vítima, né, então ele ia ficar impedido de fazer. Então, quando ele não vem, ele mesmo, né, se priva também de estar ali junto com ela, né, tá ali junto, que ele gosta de estar com ela, mas ele mesmo também se priva disso para poder fazer, porque senão ele fica impedido, né, pela obediência ali, né, ela fica ali se opondo à justiça, né, de Deus ali, à divina vontade, e ele precisa, né, e às vezes ele precisa castigar, então, por isso que ele não aparece para ela, né, mas aí ela fica ali duvidando, né, se lamentando e não aceitando a situação ali, né? Ela quer ele, ela quer estar com ele. Pois isto exige minha justiça. E te expliquei também as razões. Primeiro, você não acreditou que era para punir, pelo que eu não vinha como de costume. Então, ela não acreditou, né? Já pensou. Então, ela achava que era alguma coisa que ela fez, que era por causa dela, que ela pecou, que ela fez alguma coisa para ofender Jesus. Então, ela ficava olhando para ela, né? E assim, ela não acreditava que era por causa disso, né? Porque você não ouvia que o mundo acontecia grandes castigos, né? Primeiro você não acreditou que era para punir, pelo que eu não vinha como de costume.
Porque você não ouvia que no mundo acontecia grandes castigos, né? Só porque ela não ouvia, não via o que estava acontecendo, então ela não acreditava, porque ela não via ali palpavelmente, né? Então ela ficava duvidando de Jesus, né? Agora você ouve, então agora ela tá vendo os castigos acontecer, né? E apesar disso ainda duvida, tá vendo? Misericórdia. Não é isto me tentar? Então é duvidando de Jesus, é tentar, né? Eu tremia ao ver e ao ouvir Jesus tão severo. Então, imagina como Jesus estava severo falando isso, né? Para tremer ao ouvir, né? E ver. E para me tranquilizar, mudou seu aspecto. E toda a benignidade acrescentou: Minha filha, coragem, eu não te deixo, mas estou dentro de ti, né? Mais uma vez ele vai afirmar, né? Ai, Jesus, é uma paciência, né? Que ele tem com a gente. Ai, Jesus. Então, assim, né? Então, nesse texto ele está explicando que a privação dele, o motivo, mais uma vez, né? É de não, da gente não duvidar das palavras de Deus, né? Porque as pessoas realmente duvidam de Deus. Tá ali a palavra dele, os ensinamentos dele, mas as pessoas ainda questionam, né, a Deus. A gente vê quantas pessoas questionam a Deus e duvidam da palavra de Deus, mesmo estando ali na cara, mesmo ali ele explicando, tá ali na palavra, no Evangelho, tá na Bíblia, no livro do céu, mas as pessoas às vezes ignoram a palavra de Deus, duvida, né? Questiona, né? E quer e interpreta do jeito deles e quer que seja do jeito delas, né? E aí Jesus está falando aqui, né, que ele não deixa ela, mais uma vez afirmando para tranquilizar ela, eu não te deixo, né, não é porque você não me vê, porque eu não estou aqui, né, eu estou dentro de você. E se eu não apareço para você, eu tenho propósito, a minha justiça exige, né, para o bem dos meus filhos. Eu não castigo porque eu sou, né, eu sou assim, eu quero castigar porque eu gosto de castigar, não, porque é necessário. É como ele já falou em outros trechos, né? Que as criaturas, ela, ela praticamente ali puxa ali a justiça, né? Praticamente pede para ser castigada, né? Devido a, o estado de vida delas, né? Pelos pecados, pelas ofensas, elas obrigam a Deus, né? Obrigam a Deus a derramar sua justiça, né? Então, tem um propósito ali, né, para despertar as almas, né? Então ele estava tentando aqui acalmar ela. E aí ele continua. Cadê? Ainda que nem sempre me vejas, né? Então eu estou sempre dentro de ti, ainda que você não me veja, né? Ele está sempre conosco, né? Então assim também para nós, a gente não vê ele como vê, né? A Luísa via, mas a gente sabe que ele está dentro de nós, né? Ele nunca nos deixa, né? E tu juntas-te sempre comigo. Se fizeres a tua oração, corre na minha e a faz tua. Assim como tudo o que fiz com as minhas orações, a glória que dei ao Pai, o bem que impetrei a todos, também tu faças. Se obras, faze que o teu ato corra no meu, e este o faça teu. Assim terás em teu poder todo o bem que fez a minha humanidade, que santificou e divinizou tudo. Se sofres, teu sofrer corra no meu, e este o faça teu, e assim terás em teu poder todo o bem que fiz na redenção. Então é isso, né? É não ficar olhando para si mesmo, não tá ficar ali pensando demais, né, em si, aquele negócio, né, de olhar muito para si, de porque eu tô privada de Jesus, por causa disso, por causa daquilo, é não se perder, né, diante das situações, né, e prestar atenção, né, na vida de Jesus, né. Então, todo o mover de Jesus foi para isso, e o nosso tem que ser esse também. E se a gente está dentro disso, né, correndo dentro, né, da vida de Jesus nessa correspondência ali, a gente vai estar abraçando, né, todos os bens, tudo que Jesus foi, tudo que foi feito, né, tudo bem que foi feito, todos os méritos, todos os bens que foi feito na vida de Jesus vai correr nos atos que é feito, né? É como a gente meditou naquele trecho da live, né, que ele sai à procura de, de pessoas que cedam, né, das almas que estão ali, que vão dar esses atos, né, e vão ceder, vão esses atos para a divina vontade e formar a vida naquele ato, né? Isso é muito interessante.
Então, com isto, tomarás os 3 pontos essenciais da minha vida. E à medida que o fizeres, sairão de ti mares imensos de graça que se derramarão para o bem de todos, né? Que é o que ele fala naquele texto da live, né? Que ele fica correndo atrás, né, de pessoas que estão dispostas a ceder seus atos ali, né? E ele vai fazer em nós, né? Ele quer as almas dispostas ali e correspondendo, que é ele que vai fazer em nós. Ele que vai formar a vida naquele ato, né? E a partir dessa formação da vida, o bem vai sair, os frutos daquele ato, né? Que é a sóis, né? Orvalhos benéficos, é vida que vai sair dali, né? À medida que a gente for correspondendo, correndo ali nos atos de Jesus na vida, ali correspondendo, né? E a Luísa vai compreendendo isso também no decorrer do tempo, e nós também vamos compreendendo nela, na experiência dela. Por que é importante a gente, né, já foi falado semana passada, essa realidade de considerar o trabalho de Jesus na Luísa, considerar a Luísa ali como uma alma que foi trabalhada, que foi esculpida, que foi modelada pelo Senhor, e a parte dela. Então, quando a gente está acessando esses escritos, a gente não pode apenas considerar o que a parte de Deus, a parte de Jesus, a parte da divina vontade no processo, nessa obra, mas considerar também a parte da criatura, a parte da Luísa, porque nela ali também para nós que somos criaturas há ali os elementos que são necessários para nós como criaturas também assumirmos. Então, claro que algumas posturas dela estão explicitadas no livro, estão explicitadas na obra, também não só para mostrar que a criatura é inferior, que a criatura é pequena, mas também para que seja exemplo de que a gente não fique preso nas debilidades, mas que a gente supere. Então, me lembrei assim, aquela realidade de quando uma pessoa que aprende com os próprios erros é uma pessoa sábia, é uma pessoa inteligente, uma pessoa. Mas aquela que aprende com os erros dos outros é mais sábio ainda, é muito mais inteligente. Então, se nós temos exemplos de situações, de circunstâncias relatadas dela, do relacionamento dela com o Senhor, que são debilidades, não são para a gente ficar achando que, eu também sou assim, porque a Luísa foi, por que eu não posso ser? Não. Se ela foi e está demonstrando essa debilidade nela, então é para mim ter como exemplo, para mim não fazer igual a ela, nessa parte da debilidade, mas ouvir mais ainda o que o Senhor vem fazendo de correção nessa situação dela, nessa realidade dela. Pode-se dar desventura maior? Mas enquanto me lamentava, o bendito Jesus, fazendo-se ver meu interior, disse-me com um aspecto severo. Realmente, toda vez que a gente leu assim, contempla, né, o estado da Luísa, a gente fica toda vez, meu pai, mas o Senhor falou para ela que o Senhor estava no interior dela, ela tem o Senhor no interior dela o tempo todo ela ouve o Senhor, ela fala. Tem até um trecho que ela fala assim, se bem que eu sinto o cheiro, ela fala nos lençóis, não lembro qual trecho, mas ela fala que sente, que ele tá, mas ela tá se lamentando, não existe desventura maior. Desventura, gente, é uma palavra assim, é como se fosse o contrário de bem-aventurança, né, de boa ventura, né, de tipo assim, de felicidade. Uma desventura é uma coisa assim, uma tragédia. É uma coisa muito ruim, uma tragédia, desventura, uma tristeza, tipo assim, nossa, eu sou uma pessoa muito infeliz. Mas aí Jesus fala para ela, a gente sabe que ela é, meu Deus, não tem nem, não tem bem-aventurança maior do que viver na divina vontade, não tem uma felicidade maior do que voltar à ordem primordial da criação, viver na divina vontade, ser filha de Deus, ser filha
filha de Deus. Aí ela fala, não existe uma desventura maior. Aí a gente só consegue entender isso por causa que Jesus explica, né? Jesus explica no livro do céu essa privação que ela sente. Mas toda vez, como a Aline falou, né? Ela nunca sai, ela nunca entende, sempre Jesus está repetindo para ela. E a gente também sempre volta, toda vez que lê, fica sem entender, sendo que Jesus explica, né? O propósito dessa privação que ela sentia. Ele falou no trecho que eu li esses dias, ele falou que a privação que ela sentia era as mortes, as mortes que a divina, como se fosse assim, a divina vontade é a fonte da vida. Quando a criatura rejeita a vontade divina, está rejeitando a vida, está morrendo as almas, rejeitando a divina vontade. E a divina vontade sente essa rejeição das criaturas, essa privação da vida que as criaturas iam viver se vivessem na divina vontade. E ela sente essa dor, essa privação. Então ele fala para ela, né? Você, minha filha, não me tentes, já te disse tudo para te fazer ficar tranquila. Te disse o motivo, né? Porque não apareço. É para castigar. Mas você não estava vendo os castigos. E aí não acreditava que é porque a justiça estava caindo sobre o homem. Mas agora você vê, você ouve e ainda continua assim. E ainda continua não acreditando e não aceitando, né, que eu não venha. É para viver a vida dele, esquecer de si mesma. Inclusive nesse momento da privação. Muito assim, nesse momento da privação, ela está sofrendo muito. Aí se ela vê a vida de Jesus, se ela vive isso na divina vontade, com os sofrimentos de Jesus, aí para de pensar em si mesma, aceita o sofrimento e oferece isso para o bem de todos. Foi isso que Jesus fez. Jesus fala que ele sentiu essa privação. Ele é Deus, é inseparável do Pai, mas é como se ele tivesse separado na paixão. Aí teria que ouvir ele falando, explicando direitinho, né? Mas ele falou isso, que ele sentiu como se estivesse privado, tipo assim, que ele sentiu essa dor. Ele sentiu essa dor e ofereceu para o bem de todos. Ele sofreu a morte. Às vezes a gente não para pensar nas coisas mais assim que a gente ouve todo dia. Jesus morreu por nós. Mas o que significa morrer? O que significa morrer? É se separar. É a ausência da vida, se separar da fonte da vida. E a fonte da vida é a divina vontade. É a fonte da vida. Ele morrer tem um significado assim tão profundo de perder. Ele desceu à mansão dos mortos. Ele desceu à mansão dos mortos. Como se estivesse privado da vida. Ele realmente morreu. Não foi como se tivesse. Ele realmente morreu, ficou privado da vida. Mas para quê? Gente, ele morreu. Para quê? Para nos dar a vida. Então a gente sofre essas mortes, essa privação da vida, né? Que ele falou para ela. A privação que ela sente, essa privação de Jesus, é uma privação da vida. Quer ver? Ele falou aqui, ó, privação da vida. Ele falou aqui, ó, privação da vida. Cadê? Privação da vida, ó. E para fazer isso não é suficiente sofrer uma pena, e sim uma falta de vida divina. Qual é minha privação? E sofrer, e aceitar isso, e sofrer isso como ele sofreu, para a glória do Pai e para o bem de todos. É por isso que viver na divina vontade é o sacrifício do sacrifício, é o martírio dos martírios. É aceitar sofrer. Porque assim,
não sentia a presença de Deus o tempo todo, é maravilhoso. Então Jesus está falando, é muito grande o que ele está falando, para a gente viver tudo igual ele viveu. Tudo que ele fazia era pensando na glória do Pai, no bem das almas. Ele anulou-se a si mesmo, esqueceu dele mesmo. Aí a gente vive igualzinho ele. Mas Jesus, eu não sou Deus, eu não sou. Aí você fala assim, mas Jesus é Deus. Jesus é Deus e ele é Deus, ele é Deus. Ele podia sofrer, mas a gente é criatura, a gente precisa de tudo. A gente não aguenta não, igual Jesus. Jesus é Deus, mas ele era homem. Ele é homem. E não é você sozinho que vai sofrer tudo isso, não. É ele em você. É Jesus que vai te assumir, que vai te vestir como roupa. E é ele que vai sofrer em você. Quem vai estar sofrendo é ele. Mas na sua humanidade. Ele que vai estar sofrendo. Eu escutei de um padre. Eu não lembro, tem muito tempo isso, muito tempo mesmo. Acho que tem muito tempo assim, uns 3 anos, 4 anos, eu acho. Ele falou assim, eu falando, né, da gente sofrer, da gente aceitar o sofrimento. Eu estava lendo o livro do céu bem no comecinho. E eu falei isso pro padre, ele falou, não, mas Jesus é Deus. Jesus é Deus, ele aguenta, tipo assim. Jesus é Deus, ele aguenta, a gente não. Claro que a gente não aguenta. Se a gente está separado da fonte da vida, a gente vai morrer, vai ficar morto mesmo. Mas se a gente tem a fonte da vida na nossa alma, parece que morremos, mas é morte e ressurreição, assim, tipo assim, por mais que a gente sofra, mas é Deus que está em nós sofrendo, a gente não sofre tanto assim, não sente aquele sofrimento para você ficar caído e não conseguir levantar. E te expliquei também as razões por causa que teria que ter a justiça, teria que ter os castigos, né? Porque as pessoas não se convertem, não se voltem para Deus. E a gente vê isso, até na nossa família a gente vê, né? Que nem a minha filha, tanto que ela cultuou o corpo dela, né? Ela parece uma mocinha, tem 50 anos, mas parece uma mocinha, de tanto que ela cuidou do corpo, e agora o corpo está doente. Então, isso é Jesus, amor de Jesus. A justiça dele é amor, é amor. Ele nos chama para junto dele, né? Se a pessoa não vem pelo bem, ela vem pelo mal, horas. É porque Jesus veio ao mundo e fez atos humanos, né? E nós fazendo os nossos atos humanos por ele, né? E com ele, né? O que ele fez? Ele santificou e divinizou tudo. E vai ser tudo isso que vai acontecer também com os nossos. Parece que a Luísa não presta tanta atenção quando ele fala, né? Às vezes, assim, algumas coisas assim, ela tá tão amarga, né? Que ele fala algumas coisas assim, mas como se entrasse no ouvido e saísse pelo outro, né? Porque ela fica só pensando em estar com Jesus e não presta, às vezes, atenção, assim, no que ele tá falando, né? Porque ele já disse para ela que se ele desaparecesse era porque ele ia castigar as criaturas. E também, para ele também é difícil, né? Ele deixar de vir, porque ele estando com ela, ele se sente assim como que persuadido a não castigar, né? E é necessário, porque também não pode deixar de cumprir a justiça dele, é pelo bem maior, né? É sempre um bem maior. Então, ele também está privado dela, assim, ele também se priva, né? Disso. Se priva da vítima, né? Então, é para ela entender, né? Que tem um propósito nisso. E não ficar amarga, né? Chateada. E Jesus tem que ficar repetindo a mesma coisa, né? E ele ficou assim, meio que severo com ela, né? Então, aí ela fala, eu tremi ao ver Jesus tão severo.
e para me tranquilizar mudou seu aspecto e toda benignidade acrescentou: minha filha, coragem, eu não te deixo. Então, para ela tirar da cabeça dela que ela está sem Jesus, né? Nada a ver. Então, mas estou dentro de ti, ainda que nem sempre me vejas. E tu junta-te sempre comigo. Se fizeres a tua oração, corre na minha e faz a tua, assim como tudo o que fiz com as minhas orações. A glória que dei ao Pai, o bem que impetrei a todos, também tu farás. Se obras, faz o que o teu ato corra no meu, e este o faça teu. Assim terás em teu poder todo o bem que fez a minha humanidade, que santificou e divinizou tudo. Se sofres, teu sofrer corra no meu, e este o faça teu. E assim terás em teu poder todo o bem que fiz na redenção. Com isto tu tomarás os 3 pontos essenciais da minha vida. E à medida que eu fizeres, sairão de ti mares imensos de graça, que se derramarão para o bem de todos. E eu verei a tua vida não como tua, mas como minha. Então, assim, a vida de Jesus foi para o bem universal, não foi para si. Ele não estava na terra perdendo tempo. Os atos dele não eram atos para ele, nem um ato isolado, mas era tudo para o bem de todos. Da vida dele tinha propósito, né? Tudo que ele fazia, tudo era para o bem universal. Então, aí ele está ensinando a criatura a ter atos com valor infinito. Porque tudo, na verdade, que é desenvolvido na vida humana vem de Deus, não é a criatura, é Deus. Mas se ela não associa aquilo a Deus, se ela não encontra sentido em Deus, se ela não une aquilo a Deus, né? Ela simplesmente vê que é ela que está fazendo, né? Então fica como que fosse a criatura, entende? Porque ela não reconhece o Criador, ela não reconhece que é Jesus, ela não reconhece que é uma vida que foi dada para ela, mas foi graças a Jesus, e que todo bem que é desenvolvido nela é Ele, né? Se ela não atribui a vida dela a Ele, ela perde tempo, porque ela vai pensar o quê? Quando ela estiver passando por um aborrecimento, ela vai ficar com raiva da situação. E ela não vai aproveitar aquela situação, né? Para se unir mais a Jesus, para fazer correr na vida de Jesus. Olha, Jesus também passou por aborrecimentos. Jesus também passou por dificuldades, né? Ele viveu essa minha vida, ele viu essa minha vida, né? Então, isso que eu estou vivendo tem que pôr sentido nele, em Jesus. Se a criatura não pôr sentido em Jesus, ela vai ver o sofrimento dela, ela vai ver os problemas dela. O interessante desse trecho é que, assim, é que todos os seres humanos na Terra, tá? Todos os seres humanos na Terra tá vivendo, se obram, se rezam, né? Se falam, tudo que eles fazem, tudo. A vida daquele bem foi de Jesus, entende? É os méritos da humanidade de Jesus que divinizou tudo, que santificou e divinizou todos. Então, se tem gente sofrendo agora, nesse exato momento, entende? É porque Jesus sofreu. Se tem gente obrando, trabalhando, é porque Jesus trabalhou, entende? Se tem gente rezando, é porque Jesus rezou, entende? Mas fica como que uma vida, a pessoa fica assim, se ela não remete a Jesus, se ela vive para ela mesma, vendo só ela e o mundinho dela, não pode fazer bem a todos, não pode ter essas graças infinitas dos méritos de Jesus, não pode ter o mesmo valor do ato de Jesus, porque ela não remete a Jesus, ela não vê que o sentido nele, ela não une a ele, né? Na hora que ela está vivendo, ela fala que é ela, e se ela sofre alguma coisa, se ela sofre em Deus, né? Vendo que Jesus também sofreu e unindo, né, aquele sofrimento ao dele, entendendo que é Jesus nela, né? Jesus já viu a vida dela, que ela passaria por aquele sofrimento, né? Então aquele sofrimento ali é o que Jesus quer viver nela, né?
Então o sentido está em Jesus, então ela vai receber os méritos de Jesus. Jesus não vai ver a vida dela, ela sofrendo lá, mas vai ver ele sofrendo nela. Jesus, quando vê a vida da pessoa, vai ver ele sofrendo nela. Quando vê a pessoa trabalhando, vai ver ele trabalhando nela. Quando vê a pessoa rezando, vai ver ele rezando nela. Entendeu? Então ela repete a vida de Jesus, porque ela reconhece que tudo vem dele. Ela atribui tudo a ele, né? Então, quando a alma tem esse conhecimento, esse entendimento de que é Jesus vivendo nela, né? Está sempre buscando estar unida a ele, né? Ela vai ter os mesmos propósitos dele. E os propósitos de Jesus era alcançar a todos, entende? Então vai ter o mesmo valor do que foi a vida de Jesus, vai ter o mesmo valor, vai ter o mesmo peso, né? Os mesmos frutos. É muito grande, né? Você está fazendo em nome de todos, ou seja, sua vida está abençoando a todos, né? Está abençoando a todos, né? É muito grande isso, é muito grande. Tem o mesmo alcance do que Jesus fez na redenção, entende? Porque não é que você está, não é que, nós já falamos sobre isso, não é que você está colocando algo a mais, não é que tem coisas que Jesus não alcançou e com a sua vida você vai alcançar, você vai obrar coisas que Jesus não obrou, porque ficou incompleto, sei lá, tem coisa que Jesus não conseguiu fazer, né? Jesus não cuidou de um bebezinho, então ficou incompleta a vida de Jesus, ficou incompleto a reparação de Jesus, que agora eu tenho um bebezinho, eu estou cuidando de um bebezinho, então eu estou acrescentando. Não, eu não estou acrescentando nada, entendeu? Eu não estou acrescentando nada, né? Até porque o bem que é desenvolvido no meu cuidado com o bebê não sou eu, é Jesus em mim, né? Porque ele viveu a vida de todos nós e já viveu a santidade que nós todos devemos viver e já viveu como eu deveria cuidar do bebezinho, né? Então, não é eu, não vem de mim aquilo como se fosse eu a fonte, eu não sou a fonte, assim, minha, né? Ele é a fonte, eu recebo dessa fonte, eu recebo dessa vida, eu me alimento dessa vida. Então, o que alimenta o nosso ato é o ato de Jesus, a nossa oração é a oração de Jesus, o nosso sofrer é o sofrer de Jesus. Então, se tem gente passando por uma situação e dando conta, não é elas, é Jesus, mas se elas não reconhecem e falam que é elas, entendeu? Elas têm que ter o reconhecimento da criatura. A gente tem que receber isso, ou seja, reconhecendo isso, tomando posse disso, não é algo inconsciente, entendeu? É algo verdadeiro, que você vive, que você assume, que na hora que você está vivendo, você vai falar, nossa, é Jesus em mim. Você nem precisa falar para as pessoas, né? Que às vezes alguém vai te agradecer assim, obrigada, fulano de tal, pelo bem que você fez para mim, por essa ajuda. Você fala por nada, é normal. Você precisa ficar falando para as pessoas todas ao seu redor, é Jesus em mim, tá? Ó, aí eu faço uma comida lá, meu esposo, ai que comida maravilhosa. Ó, é Jesus que fez em mim essa comida, né? Eu não, é Jesus em mim, não precisa. Mas no seu coração, no seu entendimento, na sua intenção, você já sabe. Você reconhece, né? Que tudo é Ele, né? Você atribui tudo a Ele, esse obrar é dele. Então você está fazendo isso em nome de todos. Então, o bem que você está fazendo tem a graça de ser derramada sobre todas as pessoas, entendeu? E quando Ele olha para nós, Ele não vê a nossa cara, a nossa pessoa, mas Ele vê a dele, entendeu? O rosto dele, a cara dele, né? Então a gente também se faz um bem, igual ele falou assim, vocês são luz, porque é ele em nós. Então, se a gente vai fazer um vídeo, não importa se tem a nossa imagem, porque não é a nossa imagem que Jesus está vendo. Olha, fulano se apareceu, olha lá. Ele está vendo ele está vendo a obra, ele está vendo ele mesmo, ele está vendo a vida dele. É ele, não importa, a gente não tem que provar isso para as pessoas. Ah, mas as pessoas vão ver meu rosto e vão pensar que sou eu. Não, você no seu coração sabe quem está realmente fazendo. Quem realmente é a vida daquele bem que você está fazendo. De onde que veio a vida. Qual que é a fonte daquele bem. Você sabe que não é você. No seu coração, no seu entendimento, você sabe isso, né? Você sabe que não é você ali, não é a sua pessoa ali, mas é Jesus em você. As pessoas podem ver o seu rosto, mas Jesus sabe, está vendo exatamente ele. Então, o que importa é o que Jesus vê, o que ele sabe, entendeu?
E todas as nações se uniram para ofender a Deus. Isso aqui é a realidade, né? E conspiraram contra ele. O que tem de nação que já não quer nem saber de Jesus, que tira tudo que remete à religião, né? Não aceita, e tudo que elas realizam tem que ter algum abuso, tem que ter alguma coisa para ofender Jesus, né? Tem que ter alguma coisa para ofender o nome de Jesus, né? E as pessoas se essas pessoas, por exemplo, fazem homenagem para Jesus, são punidas, igual nas Olimpíadas, né? Já começou com a blasfêmia, a abertura da Olimpíada já foi feita para blasfemar mesmo contra a fé, né? Para ofender a Deus mesmo e conspirar contra ele. Aí as pessoas, os atletas que fizeram alguma homenagem para Jesus foram punidos, né? Então, assim, não se podia falar Jesus, né? Não se podia remeter à fé. Muito triste, né? Estava lamentável com Jesus bendito de suas habituais privações, e chorava amargamente. Meu adorável Jesus veio, mas num estado doloroso, e fazia-se ver como as coisas iriam piorar sempre mais. Isto fazia-me chorar ainda mais. E Jesus disse-me: minha filha, tu choras pelos tempos presentes, mas eu choro pelos futuros, né? Porque tá muito pior agora. Ó, que labirinto se encontrarão as nações. E tá mesmo, tá todo mundo sem saída, né? Os Estados Unidos tá com todo mundo na coleira, né? Todo mundo debaixo das asas dele, vamos dizer assim, né? Porque ele já quer, né? O Trump já fez o discurso dele lá de que quer os Estados Unidos voltar aos tempos de antigamente, né? Recuperar a riqueza, o poder deles e tal. Vai aumentar taxas para os países, né? Inclusive o Brasil, né? Tá no olho do furacão, né? Então, assim, ele tá vindo com tudo, mas só pelo próprio bem. É o egoísmo, cada um por si, né? Então, é muito complicado. E é o labirinto mesmo que tá as coisas, né? As nações. Tanto que o afavará o terror e a morte da outra. Então, e não saberão reagir por elas mesmas, né? Ficou todo mundo refém dos Estados Unidos. Farão coisas de loucos, de cegos, até atuar contra elas mesmas, tá vendo? Este é um labirinto onde a pobre Itália se encontra. Quantos golpes se receberá? Lembra-te que há anos te disse que ela merecia o castigo, que a faria invadir por nações estrangeiras, e esta é a trama que lhe estão a tecer. Como será humilhada e aniquilada? Demasiado ingrata me foi. Então, até os países que recebeu mais graça, né? A Itália, a França, os mais judiados, né? Agora, as minhas nações prediletas, a Itália e a França, são aquelas que mais me têm desconhecido e deveriam ser as que mais têm, mais gratas devido a tanta graça, né? Se deram a mão para me ofender, justo castigo. Se darão a mão e ficar humilhadas, mas serão também elas as que mais farão a guerra à minha igreja. É verdade, né? Ah, minha filha, quase todas as nações se uniram para me ofender, conjuraram contra mim. Que mal lhes fiz? Então, nenhum. Jesus não fez nenhum mal, né? O povo, é aquilo que Jesus fala no livro do céu. Quando se tira o olho da cabeça, que é Cristo, não se segue mais a orientação dele, o mundo vira um caos. Pela falta de submissão às cabeças, o mundo vira um caos. É o que a gente está vendo. Por falta de submissão a Deus, da palavra de Deus, as nações estão numa verdadeira torre de Babel, ninguém mais se entende, né? Então está uma maluquice danada, muito egoísmo, muita divisão, muitos conflitos, né? E eles, assim, não conseguem se resolver. Mas isso tudo por causa da falta de submissão a Deus, né? Por ter tirado os olhos de Deus. Assim, quase todos merecem o castigo. Então, está dizendo que não tem um país que não merece castigo. Não tem um que você vai falar assim, ai, que santo que é esse país, abençoado, que maravilha, né? Tudo merecendo castigo, todas as nações. Mas quem pode dizer a dor de Jesus, o estado de violência em que se encontrava e o meu espanto, o meu medo? E dizer, meu Jesus, como posso viver entre tantas tragédias?
Ou fazes de minha vítima e perdoas os povos, ou então leva-me contigo. Só que ela tem que ficar em companhia dele, né? Ela tem que preocupar é com ele, né? Entendeu? Ela tem que preocupar e fazer companhia para ele. E estar com ele é aceitar o que ele manda. Aceitar a justiça dele também. Aceitar os desígnios dele. Não ver problema nisso, ao contrário. Senhor, faça o que for preciso para essas nações voltarem à razão. Sair desse estado de cegueira. Faz o que for possível, Senhor. Preciso, Senhor Jesus. Para que as nações possam se voltar para Ti, Senhor. E sair desse encruzilhado, desse labirinto que elas se encontram. Então, a gente quer o que é melhor, né? A gente quer o que é melhor. A gente quer a graça de Deus, né? E a gente sabe que a forma dele é também por meio dos castigos. Não é uma desgraça, tá? É uma graça que ele está concedendo. Sempre é uma graça que está concedendo. Quer dizer que ele ainda está tendo misericórdia. Quer dizer que ele ainda está olhando para as nações. Quer dizer que está dando oportunidade para elas se voltarem para ele. Essa humilhação é boa, tá? Porque são muito... Esses líderes, eles se acham muita coisa. Eles se acham muita coisa. E as nações são muito, assim, orgulhosas, soberbas, né? Muito, 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 muito. Principalmente aquelas que mais visam ficar no patamar lá, né? Dos líderes principais lá, né? Dos países mais importantes lá. E são as que mais vão ser humilhadas. As mais grandiosas serão mais humilhadas. Mas é pro bem, é sempre pro bem. Amém?